O relógio marcava 6h30 da manhã. O cheiro de café fresco e a torradeira zumbindo eram os únicos sons que quebravam o silêncio pesado da casa de Arthur. Era o ritual diário: preparar o café da manhã, arrumar a mochila do pequeno Lucas, de 7 anos, e garantir que a camisa do uniforme estivesse impecável. Cada movimento era metódico, quase automático, um escudo contra o caos emocional que por vezes ameaçava engoli-lo. 6 anos se passaram desde que a vida o havia virado do avesso, e desde então ele se dedicava a ser a rocha de seu filho, o porto seguro em um mundo que já havia mostrado sua crueldade. Arthur, com seus olhos azuis outrora cheios de vida, agora carregava uma sombra, um cansaço que não vinha apenas do trabalho, mas da constante vigília para proteger o coração de Lucas e, principalmente, o seu próprio. Ele amava seu filho mais que tudo, mas a ideia de abrir o coração novamente parecia uma traição ao passado, um convite para uma dor que ele sabia que não suportaria sentir de novo. Seu mundo era Lucas, seu trabalho, e uma barreira invisível, mas impenetrável, que ergueu ao redor de si. Naquela manhã, ao deixar Lucas na porta da escola, Arthur notou algo diferente. Uma nova professora no portão, sorrindo com uma energia que parecia iluminar o cinzento do dia. Ela tinha um jeito de olhar para as crianças que o fez prender a respiração por um instante. Um calor inesperado, quase esquecido, começou a se formar no peito. No entanto, o pensamento durou apenas um flash. O medo, seu velho companheiro, logo o puxou de volta à realidade fria. Ele se apressou em se afastar, sentindo o peso de sua própria relutância. Ele não sabia que aquele simples encontro, aquela nova presença na rotina de Lucas, estava prestes a desafiar cada tijolo da muralha que ele havia construído. E que, sem perceber, o que ele tentava evitar era exatamente o que ele mais precisava. Mas o que aquela professora faria a seguir escapava a qualquer um de seus cálculos. Arthur não era apenas o pai do Lucas. Ele era um arquiteto talentoso, cujo toque era capaz de transformar sonhos em estruturas sólidas e elegantes. Antes, sua vida era um quadro vibrante, pintado com os tons de um amor que parecia inabalável e a promessa de um futuro brilhante ao lado de sua esposa, Ana. Eles eram almas gêmeas, daquelas que se encontram em milagres cotidianos. O nascimento de Lucas selou essa felicidade, preenchendo a casa com risadas e uma alegria que Arthur pensava ser eterna. No entanto, o destino, muitas vezes caprichoso, reescreveu seu roteiro sem aviso. Uma doença silenciosa levou Ana em menos de 1 ano, deixando um vazio que nenhuma parede, por mais bem construída, poderia preencher. Arthur se viu viúvo, com um filho pequeno e um coração em pedaços. A dor era um oceano, e ele, um náufrago. Foi ali, naquele ponto de ruptura, que ele decidiu que seu único propósito seria proteger Lucas, custasse o que custasse. Ele se tornou pai e mãe, herói e confidente, tudo o que o pequeno precisasse. Essa dedicação, embora admirável, veio com um preço: o isolamento emocional. As saídas com amigos se tornaram raras. Os flertes educados eram sempre repelidos com uma desculpa polida. Arthur tinha a aura de um homem bom, charmoso à sua maneira reservada, mas inacessível. Seus olhos, que brilhavam ao falar de Lucas, se tornavam opacos ao menor sinal de intimidade. Ele temia a perda, temia a dor, temia, acima de tudo, que um novo amor pudesse, de alguma forma, diminuir a memória de Ana, ou pior, trazer sofrimento para Lucas. Ele acreditava que estava fazendo o certo, blindando-se e ao filho de qualquer nova cicatriz. Ignorava, talvez, que a vida, em sua sabedoria, insiste em florir mesmo nos terrenos mais áridos e que o amor, assim como a esperança, encontra caminhos inesperados. A nova professora de Lucas era um desses caminhos. Mas Arthur,
ainda preso às amarras do passado, não tinha ideia de que o universo já estava conspirando para desatar esses nós. A primeira reunião de pais e mestres daquele ano letivo chegou, trazendo consigo uma ansiedade que Arthur tentava esconder. Ele sempre foi meticuloso com as coisas de Lucas, e a escola não era exceção. Ao entrar na sala de aula decorada com desenhos infantis, seu olhar encontrou a professora de Lucas. Ela se chamava Sofia. Seus olhos castanhos transmitiam uma calma e uma inteligência que o desarmavam. Arthur sentiu um pequeno tremor que atribuiu ao café forte que tomara. Sofia explicou a metodologia, as atividades e o desenvolvimento dos alunos com uma clareza e paixão que cativaram a todos. Quando chegou a vez das conversas individuais, Arthur notou a fila de pais à frente dele. Ele esperou pacientemente, observando Sofia interagir, sua voz suave e encorajadora. Lucas estava indo bem, ela disse a um pai, com um sorriso tranquilizador. Finalmente foi a vez de Arthur. Ele se sentou diante de Sofia, sentindo o perfume suave que emanava dela. Algo que lembrava livros antigos e flores recém-colhidas. Lucas é um menino maravilhoso, Arthur, ela começou, e o coração do pai encheu-se de orgulho. Ele é muito dedicado, mas percebo que ele tem uma certa dificuldade em interagir livremente com os colegas. É como se ele estivesse sempre um pouco na defensiva. Arthur sentiu um calafrio. Defensiva? Lucas! Ele sabia que o filho era mais reservado, mas defensivo era uma palavra pesada. Ele se endireitou na cadeira. Defensivo como, professora? Perguntou, a voz mais ríspida do que pretendia. Sofia, percebendo a mudança no tom, manteve a calma. Não é uma crítica, Arthur, de forma alguma. É apenas uma observação. Ele parece ter medo de arriscar, de se entregar às brincadeiras sem antes analisar tudo com muito cuidado. Às vezes ele recua quando há alguma disputa inocente por um brinquedo ou até mesmo por atenção. Ela fez uma pausa, o olhar gentil, mas firme. É como se ele carregasse um peso que não pertence a uma criança de 7 anos. Aquelas palavras acertaram Arthur em cheio, mais do que ele esperava. Não era uma acusação, mas para ele soou como uma falha gritante em sua paternidade, um espinho fincado na ferida aberta que era a ausência de Ana. Era sua responsabilidade, seu excesso de proteção, seu medo de que Lucas se machucasse de novo. Ele tinha feito de Lucas uma versão em miniatura de si mesmo. Um coração blindado. Um nó se formou em sua garganta. Ele tentava construir um futuro seguro, mas estava, sem querer, sufocando a infância do filho. A humilhação não veio das palavras de Sofia, mas da percepção brutal de sua própria falha. Ele estava ali, um homem que projetava prédios e dava vida a paisagens urbanas, mas que falhava miseravelmente em permitir que seu próprio filho vivesse plenamente. Ele sentiu o peso dos olhares imaginários dos outros pais, como se pudessem ver através dele, desvendando o pai imperfeito que ele sentia ser. Enquanto ele tentava formular uma resposta, uma frase ensaiada, Sofia apenas o observava, não com julgamento, mas com uma compaixão que Arthur não sabia como decifrar. E naquele olhar, ele sentiu algo mais profundo se mover, algo que ele havia trancado a 7 chaves. Ele mal podia imaginar que essa percepção dolorosa seria apenas o início de uma jornada muito maior. A conversa com Sofia na reunião de pais e mestres acendeu uma chama de conflito dentro de Arthur. O principal embate não era externo, com alguém ou alguma situação, mas sim interno. Era ele contra si mesmo, contra as paredes que havia erguido, contra o medo paralisante de reviver a dor. As palavras de Sofia sobre Lucas, sobre o peso que não pertencia a uma criança de 7 anos, ecoavam em sua mente como um sino de alarme. Ele sempre acreditou que proteger Lucas da dor
era a maior prova de seu amor. Afastar-se de novos relacionamentos, evitar situações que pudessem abalar a estabilidade que ele havia forjado para o filho, parecia ser a única saída. Mas agora percebia que essa proteção estava transformando Lucas em uma miniatura dele próprio, reservado, cauteloso, com medo de se arriscar. Ele estava, sem querer, roubando a Lucas a espontaneidade e a leveza de uma criança. O conflito se intensificou quando Lucas começou a trazer perguntas para casa. Pai, por que eu não brinco de pega-pega como as outras crianças? Ou, por que o fulano tem pai e mãe na festa da escola e só você vem comigo? Perguntas inocentes, mas que atingiam Arthur com a força de um soco. Ele tentava responder com explicações lógicas, mas sentia que Lucas precisava de mais do que lógica. Precisava de liberdade emocional, de um pai que não transmitisse, ainda que inconscientemente, seu próprio trauma. A presença de Sofia na escola de Lucas era um catalisador para esse conflito interno. Cada vez que a via, sorrindo e interagindo com as crianças, com aquela aura de paz e acolhimento, Arthur sentia um desconforto. Era uma mistura de admiração e repulsa. Admirava a forma como ela parecia tocar a vida das crianças, incluindo a de Lucas, com tanta naturalidade. Mas repelia a ideia de se abrir para aquela energia, para o que ela representava. A possibilidade de um novo afeto, de uma nova conexão, e com ela, a inevitável vulnerabilidade. Ele se pegava pensando nela em momentos inesperados. No trajeto para o trabalho, enquanto tomava café antes de dormir. A imagem de seu sorriso, a inteligência em seus olhos, a compaixão em suas palavras. Ele a via como uma ameaça à sua fortaleza cuidadosamente construída, um lembrete constante de que a vida continuava, com suas infinitas possibilidades de alegria e, sim, de dor. Arthur se via numa encruzilhada, continuar a vida como um ermitão emocional, protegendo Lucas e a si mesmo do mundo, ou arriscar-se a desmantelar sua própria armadura com a incerteza do que viria. O conflito era intenso, e ele sabia que não poderia fugir dele por muito tempo. Então, uma pequena atitude de Lucas, inspirada por Sofia, começaria a balançar as bases de tudo o que Arthur acreditava. Arthur tentou, de seu jeito, se aproximar. Motivado talvez pelas palavras de Sofia e pelos questionamentos de Lucas, ele decidiu que era hora de o filho socializar mais. Organizou um pequeno piquenique no parque, convidando alguns dos colegas de Lucas da escola. A ideia era simples: um dia de sol, sanduíches e risadas infantis, onde Lucas pudesse se soltar. Ele viu Sofia no corredor da escola alguns dias antes. O cheiro de livros e flores novamente o atingiu, e ele sentiu um breve impulso de convidá-la, de agradecer por sua percepção. Mas o medo, como um guarda implacável, o deteve. As palavras se engasgaram. Seria inapropriado, pensou, muito cedo. Ele se contentou com um aceno de cabeça apressado e um bom dia. O dia do piquenique chegou, ensolarado e promissor. Arthur fez o melhor para criar um ambiente divertido, jogando bola com as crianças, contando piadas. Lucas parecia feliz, rindo com os amigos. Por um momento, Arthur sentiu uma ponta de orgulho, a sensação de que estava, afinal, acertando. No entanto, o sorriso de Lucas era um pouco forçado. Quando as outras crianças se juntaram em grupos para brincar de família ou super-heróis, Lucas ficava à margem, observando. Quando Arthur o incentivava a participar, ele balançava a cabeça, preferindo ficar ao lado do pai. "Eu estou bem aqui, papai", ele dizia. Mas havia uma melancolia em seus olhos que Arthur não conseguia ignorar. Perto do final do piquenique, a mãe de um dos colegas de Lucas se aproximou, uma mulher simpática com um sorriso fácil. Ela elogiou Arthur por organizar o evento, mas então, com uma honestidade que o atingiu como um golpe, comentou:
Lucas é um menino tão doce, Arthur. Mas ele parece carregar o mundo nas costas, não é? Não se permite ser criança por completo. A frase de Sofia ressoou novamente. É como se ele carregasse um peso que não pertence a uma criança de 7 anos. Aquelas palavras, vindas de uma estranha, validaram seus piores medos. Não era apenas a professora de Lucas, era uma percepção geral. Ele falhou. Toda a sua tentativa de construir uma vida segura para Lucas resultou em um filho que não sabia como ser livre. A proteção se tornara uma prisão. O que ele pensou ser um ato de amor revelou-se um fardo para o filho. Arthur sentiu uma rejeição não do mundo, mas de sua própria estratégia. Uma queda em sua autoestima como pai. Ele viu Lucas sentado sozinho, um pouco afastado dos outros, observando a brincadeira com um olhar que misturava desejo e hesitação. Era a imagem de sua própria solidão, refletida no filho. A visão de Lucas assim era um espinho, uma dor aguda que o fez questionar tudo. Ele recolheu as coisas do piquenique com um silêncio amargo, sentindo o peso de suas escolhas. No carro, Lucas, alheio à tormenta interna do pai, perguntou: "Pai, a professora Sofia vai na festa da escola no mês que vem?" A pergunta de Lucas era um lembrete cruel da pessoa que o havia confrontado com a verdade. E Arthur percebeu que a rejeição maior não era dos outros, mas de si mesmo, por ter permitido que seu medo roubasse algo tão essencial do filho. E o pior é que, em sua escuridão, ele ainda não conseguia ver a luz que estava ali, tão perto, esperando para guiá-lo. A noite após o piquenique foi longa para Arthur. As palavras da mãe na festa, a imagem de Lucas isolado e o eco da voz de Sofia, tudo se misturava em uma tempestade silenciosa dentro de sua mente. Ele se sentou na poltrona da sala escura, um copo de uísque intocado na mão, enquanto a cidade dormia lá fora. Não era raiva, era uma profunda e dolorosa introspecção. Ele revisitou os últimos 6 anos, cada decisão, cada recusa, cada vez que ele se fechou para o mundo exterior. Ele acreditava que estava sendo forte, um guardião. Mas agora, a voz da consciência, que ele havia silenciado por tanto tempo, começou a gritar. "Você está protegendo Lucas ou a si mesmo?" A pergunta reverberava, inegável. A voz era insistente. Não era mais sobre o medo de perder, mas sobre o medo de nunca mais viver. Ele havia transformado sua dor em uma barreira para Lucas, forçando o filho a carregar um fardo que ele mesmo não conseguia largar. Lucas merecia a plenitude de uma infância, a leveza das brincadeiras, a espontaneidade de um coração aberto. E Arthur, ao se fechar, estava impedindo isso. Ele se lembrou de Ana, de como ela o incentivava a arriscar, a viver cada momento com intensidade. Se ela estivesse ali, o que diria? A resposta surgiu clara e dolorosa. "Arthur, você está com medo de viver e está ensinando o Lucas a ter medo também." Era como se a própria Ana estivesse sussurrando em seu ouvido, não em crítica, mas com a sabedoria do amor que os unia. Aquela noite foi um divisor de águas. O arquiteto que planejava cidades inteiras se viu perdido em seu próprio mapa emocional. Ele percebeu que a sua solução para a dor havia se tornado o novo problema. Seu instinto paternal, antes focado em proteger, agora clamava por libertar. Libertar Lucas, mas, acima de tudo, libertar a si mesmo das correntes do passado. O chamado interior era claro. Ele não podia continuar daquele jeito. A imagem de Sofia, com sua energia acolhedora e seu olhar compreensivo, de repente não parecia mais uma ameaça, mas uma bússola. Ela havia visto o que ele não queria enxergar. Ela havia apontado a ferida, não para machucar, mas para indicar o caminho da cura. Um sopro de ar fresco pareceu entrar na sala escura. Era um novo tipo de medo, sim, o medo do desconhecido, o medo de se abrir novamente.
Mas pela primeira vez em muito tempo, junto a esse medo, havia também um vislumbre de esperança. Ele sabia que o caminho seria difícil, que as muralhas que ele construiu não cairiam facilmente, mas o que ele faria a seguir, para atender a esse chamado, surpreenderia até a si mesmo. A voz da consciência havia gritado tão alto que Arthur não podia mais ignorá-la. Naquela manhã, ao acordar, ele se olhou no espelho e viu não apenas o homem cansado, mas também o homem com a coragem recém-descoberta de tentar. Sua primeira iniciativa, ainda hesitante, foi com Lucas. Ao invés de apenas supervisionar o café da manhã, ele se sentou com o filho, desenhou um monstro engraçado no guardanapo e, pela primeira vez em muito tempo, perguntou: Lucas, o que você acha que poderíamos fazer para que a escola fosse ainda mais divertida? Lucas, surpreso com a abertura do pai, hesitou. Não sei, papai. Talvez se eu não tivesse que me preocupar tanto em não sujar o uniforme. A resposta simples de Lucas atingiu Arthur. Era ele, com suas regras e medos, que impunha essas pequenas prisões. Naquele dia, ele fez um acordo com o filho. Vamos tentar uma coisa nova. Hoje você pode sujar o uniforme um pouquinho. E se a tia da limpeza reclamar, você diz que foi o papai que deixou. Lucas abriu um sorriso radiante, genuíno, que Arthur não via há tempos. Era um pequeno passo, mas parecia um salto gigantesco. A segunda parte de sua tentativa de superar envolvia a professora Sofia. Era um desafio maior. Ele sabia que precisava entender mais sobre o que ela havia percebido em Lucas, mas mais do que isso, sentia uma curiosidade genuína sobre aquela mulher. Ele começou a se aproximar um pouco mais, quando deixava e buscava Lucas na escola, notando a forma como ela falava com as outras crianças, a paciência e a empatia em seu olhar. Um dia, ao ver Sofia arrumando a biblioteca da escola, ele reuniu toda a sua coragem. Professora Sofia, ele chamou, sua voz um pouco rouca. Ela se virou com um sorriso acolhedor. Arthur, algum problema com Lucas? Ele sentiu o coração acelerar. Não, de forma alguma. Ele está mais leve, eu diria. Eu queria agradecer por suas palavras na reunião de pais. Elas me fizeram refletir muito. Sofia apenas o observou, seus olhos castanhos sem julgamento, apenas compreensão. Fico feliz em ajudar Arthur. Lucas é um menino especial. Arthur sentiu um impulso, uma vontade de ir além, de explicar o turbilhão de emoções que o afligia. Mas as palavras ainda eram difíceis. Ele pigarreou. Eu queria saber se você teria um momento para conversarmos um dia desses, talvez sobre o comportamento de Lucas e como eu posso ajudá-lo a ser mais criança. Ele esperou, o nervosismo palpável. Um não seria o suficiente para fazê-lo recuar para sua concha. Mas Sofia apenas sorriu. Claro, Arthur. Por que não depois da aula na quarta-feira? Tenho um tempinho antes do meu próximo compromisso. O alívio foi imenso. Ele assentiu, sentindo uma ponta de esperança que ele havia enterrado tão profundamente. Ele saiu da escola, sentindo um misto de apreensão e uma estranha leveza. Havia se exposto, pedido ajuda, e a resposta não foi a rejeição que ele esperava. Pela primeira vez em anos, ele não estava apenas protegendo, mas também construindo. Mas ele sabia que a conversa não seria fácil. Ele teria que baixar suas defesas, e isso era algo que ele não fazia há muito tempo. E ele mal sabia que o próximo obstáculo seria muito maior do que ele imaginava, testando a força dessa recém-encontrada coragem. A quarta-feira chegou, com um sol tímido, mas para Arthur, o dia parecia coberto por uma névoa densa de ansiedade. A conversa agendada com Sofia pairava sobre ele como uma ameaça velada. Ele havia feito o esforço, convidado a si mesmo para a vulnerabilidade, mas agora a velha armadura que havia usado por anos parecia querer se fechar novamente.
Sua mente, antes clareada pelo chamado interior, agora era um campo de batalha para as vozes do medo e da precaução. Por que você está fazendo isso? Uma voz sussurrava. Você já sofreu o suficiente. Não se exponha de novo. É perigoso. A imagem de Ana, antes um guia, agora parecia um aviso, uma lembrança dolorosa do que a vida poderia tirar. Ele começou a se questionar. Será que estava sendo irresponsável? Será que estava colocando Lucas em risco emocional simplesmente para satisfazer um impulso momentâneo de mudança? Durante o almoço, um antigo colega de faculdade que não via há anos ligou. Conversaram sobre o trabalho, sobre a vida, e o amigo, sem querer, fez um comentário que atingiu Arthur como um raio. Lembro de você, Arthur. Sempre tão determinado, tão focado na Ana. Depois dela, você simplesmente sumiu. É difícil ver alguém tão apaixonado se perder. As palavras, ditas com a melhor das intenções, abriram a velha ferida. Perder-se. Era exatamente o que ele sentia que aconteceria se ele se permitisse sentir novamente. O medo de perder-se no amor e com isso abandonar sua responsabilidade primordial com Lucas tornou-se o obstáculo maior. Ele se viu à beira de mandar uma mensagem para Sofia, desmarcando o encontro. Uma desculpa qualquer, emergência no trabalho, Lucas com febre. Seria tão mais fácil. Voltar para a segurança de sua ilha particular, onde a dor era previsível e o coração, embora solitário, estava protegido. A cada passo em direção à escola naquela tarde, seus pés pareciam mais pesados. O suor frio escorria pela nuca. Era como se uma força invisível estivesse o empurrando de volta para a escuridão confortável de sua rotina. Ele estacionou o carro e ficou por alguns minutos, o motor ainda ligado, as mãos apertadas no volante. O prédio da escola parecia imenso, suas janelas, olhos julgadores. A ideia de sentar-se na frente de Sofia e, de alguma forma, confessar suas falhas como pai, seus medos como homem, era insuportável. Sentia-se um fracassado. Um covarde que não conseguia nem mesmo dar um passo em direção à própria felicidade, muito menos a do filho. A resistência era esmagadora. Ele sentiu uma vontade incontrolável de virar o carro e ir para casa, se trancar e esquecer que aquele convite à mudança um dia existiu. Mas então, uma pequena voz em sua mente, a mesma voz de antes, sussurrou algo que ele não esperava. E Lucas? Ele merece que você lute por ele. Essa pequena pergunta era o último fio de esperança, a última barreira antes de ele ceder completamente à tempestade de sua própria mente. Arthur respirou fundo, desligou o carro. O conselho interno que ecoava. E Lucas? Ele merece que você lute por ele. Foi o empurrão que precisava. No entanto, o ato de caminhar até a sala de Sofia não dissipou a tempestade em sua alma. Apenas a levou para um novo epicentro, a crise de fé. Ele não era um homem religiosamente fervoroso, mas acreditava numa ordem, num propósito em que o bem prevalecia. A perda de Ana, tão jovem, tão cheia de vida, já havia abalado profundamente essa crença. Ele havia racionalizado, argumentado consigo mesmo que a vida era assim, cheia de mistérios e tragédias inexplicáveis. Mas, no fundo, ele havia perdido um pedaço de sua fé na justiça do universo, na ideia de que havia um plano maior. Agora, diante de Sofia, o silêncio preencheu a sala por alguns segundos. Ela o olhou com a mesma compaixão que vira antes, sem pressa, sem julgamento. E, de repente, Arthur se viu despejando tudo. Não apenas sobre Lucas, mas sobre Ana, sobre a solidão, sobre o medo de amar de novo. As palavras saíam atropeladas, dolorosas, como se tivessem estado presas por anos. Eu não sei se consigo, Sofia. Não sei se tenho fé que as coisas podem ser diferentes. Eu tentei ser forte, mas só construí uma prisão para nós dois. Onde está a justiça nisso? Onde está o propósito em tanta dor?
Ele questionava a si mesmo suas escolhas, mas também, de forma mais profunda, o próprio tecido da vida. Se o amor verdadeiro podia ser arrancado de você em um piscar de olhos, qual era o sentido de se arriscar novamente? Se sua tentativa de proteger seu filho só o tornava mais infeliz, qual era o valor de suas intenções? A fé que ele tinha em seu próprio julgamento, na sua capacidade de fazer o certo, estava ruindo. Era uma crise existencial, uma dúvida que ia além do seu relacionamento com Sofia ou Lucas. Era uma dúvida sobre a própria essência da esperança. Sofia o ouvia atentamente, sem interromper, sem desviar o olhar. Quando ele finalmente silenciou, exausto, ela não ofereceu clichês vazios ou respostas fáceis. Apenas um olhar que dizia: eu vejo você, eu entendo sua dor. Arthur, ela disse suavemente, a fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de seguir em frente apesar dela. Ela fez uma pequena pausa. E a justiça? Bem, ela muitas vezes não se manifesta da forma que esperamos. Às vezes, a justiça é a capacidade de um coração partido encontrar uma nova razão para amar. Aquelas palavras, ditas com uma serenidade que parecia penetrar suas defesas, não resolveram tudo, mas plantaram uma pequena semente. Era uma outra perspectiva, um convite para olhar para a escuridão não como um fim, mas como um espaço onde uma nova luz poderia surgir. A dúvida ainda estava lá, mas algo havia mudado. Um pequeno craque apareceu no muro da sua desesperança. Ele não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia se conseguiria encontrar essa nova razão para amar, ou se a justiça que Sofia mencionava um dia o alcançaria. Mas a semente fora plantada. E naquele momento de profunda vulnerabilidade, algo inexplicável estava prestes a acontecer, não apenas em sua vida, mas na de Lucas também. A conversa com Sofia terminou com um nó na garganta de Arthur, mas também com um fio de luz, onde antes só havia escuridão. Ele saiu da sala, ainda sobrecarregado pelas suas confissões, mas com a mente trabalhando, remoendo as palavras dela. A fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de seguir em frente apesar dela. E a justiça é a capacidade de um coração partido encontrar uma nova razão para amar. No dia seguinte, Arthur chegou à escola para buscar Lucas e encontrou um cenário inesperado. Sofia estava sentada no chão da sala de aula, rodeada por um pequeno grupo de crianças, incluindo Lucas. Eles não estavam brincando de pega-pega ou super-heróis. Estavam construindo uma maquete elaborada de uma cidade, com pequenos prédios de caixas de papelão, ruas feitas de fita e parques com algodão para árvores. Lucas, que sempre se isolava em brincadeiras de grupo, estava totalmente engajado, seus olhos brilhando enquanto ele colava uma minúscula janela em um dos prédios. O que Arthur ouviu a seguir o fez parar, imóvel, na porta da sala. Sofia explicava às crianças: este é o projeto da nossa cidade dos sonhos. Cada um de vocês pode criar um pedaço dela. Não importa se é grande ou pequeno, o importante é que cada pedaço se encaixe para formar algo maravilhoso. E se alguém tiver uma ideia gigante, como construir um arranha-céu, podemos pedir ajuda a alguém que entenda muito disso, não é? Ela olhou sutilmente para Lucas, que acenou com a cabeça vigorosamente, um sorriso genuíno e largo no rosto, algo que Arthur não via há muito tempo. Lucas, que havia passado os últimos dias com um semblante pesado, agora irradiava alegria. Ele não estava apenas participando. Ele estava liderando a construção de um pedaço da cidade, explicando aos colegas como ele imaginava uma ponte conectando dois bairros. Arthur percebeu que Sofia, após a conversa do dia anterior, havia encontrado uma maneira de integrar Lucas, não o forçando a ser algo que ele não era, mas valorizando seus talentos e sua mente de arquiteto em miniatura. Ela havia criado um espaço onde Lucas podia prosperar, onde sua reserva natural se transformava em foco e sua imaginação em criatividade.
A verdadeira reviravolta, no entanto, veio quando Sofia se levantou e seus olhos encontraram os de Arthur. Em vez de qualquer formalidade, ela apenas sorriu, um sorriso que era um convite silencioso, uma compreensão profunda. Ela não precisou dizer nada. Seu ato de compaixão e inteligência, ao perceber a dor de Lucas e a sua própria, foi a ponte que Arthur precisava para começar a atravessar o abismo. Naquele momento, Arthur percebeu que o medo que o paralisava era uma mentira. A compaixão de Sofia não era uma ameaça, mas uma cura. Ela não estava tentando invadir seu mundo, mas convidando-o a construir um novo, onde Lucas pudesse ser plenamente criança. E ele, Arthur, pudesse ser plenamente pai. E talvez, apenas talvez, plenamente homem novamente. A muralha que Arthur havia construído em torno de si desmoronou em uma avalanche silenciosa. Não foi um grande evento, mas a suave constatação de que a esperança estava ali, viva, na forma de uma professora que viu além das suas defesas e alcançou seu filho, e por extensão, a ele. Ele se ajoelhou e abraçou Lucas com uma força renovada, sentindo o calor do corpo do filho e a promessa de um futuro que, pela primeira vez em anos, parecia brilhante novamente. A reviravolta não foi uma solução mágica, mas o ponto de partida para Arthur finalmente começar a tecer as pontas soltas de sua vida. O primeiro passo, e o mais significativo, foi com Lucas. Naquela noite, depois de ver o filho radiante com o projeto da cidade dos sonhos, Arthur sentou-se na beirada da cama de Lucas, que já estava deitado. Lucas, ele começou com a voz um pouco embargada. O papai esteve pensando muito. Eu sinto muito se às vezes eu te pressionei ou não te deixei ser livre para brincar e sujar a roupa. Eu estava com medo, com muito medo de que algo ruim acontecesse de novo. Lucas, com seus grandes olhos azuis, olhou para o pai com uma compreensão incomum para uma criança de 7 anos. Medo do quê, papai? Medo de te ver triste, meu filho, de te ver sofrer como eu sofri quando a mamãe se foi. Mas eu percebi que, tentando te proteger demais, eu estava te impedindo de ser feliz de outras formas. E isso não é justo com você. Arthur pegou a mãozinha de Lucas. A partir de agora, quero que você saiba que pode brincar, se sujar, correr, rir alto. E se sentir vontade de ficar quieto e desenhar, tudo bem também. O importante é você ser quem você é. O sorriso que brotou no rosto de Lucas foi como um bálsamo para a alma de Arthur. Então eu posso sujar o uniforme amanhã? Arthur riu, uma risada que parecia mais leve do que as anteriores. Pode, e se alguém reclamar, diga que foi o papai que mandou. A mudança na dinâmica entre pai e filho foi quase instantânea. Arthur começou a passar mais tempo no parque, jogando bola e permitindo que Lucas explorasse sem a constante vigilância. As refeições se tornaram momentos de conversas mais abertas, onde Lucas compartilhava suas aventuras na escola com mais entusiasmo, especialmente sobre o projeto da Cidade dos Sonhos e as ideias da professora Sofia. Em relação a Sofia, Arthur decidiu ser proativo. Ele a procurou novamente, desta vez não com a dor de suas feridas, mas com a honestidade de sua gratidão. Sofia, ele disse um dia, quando ela estava saindo da escola, Eu não tenho palavras para agradecer o que você fez por Lucas e por mim. Você me mostrou algo que eu não conseguia ver. Sofia sorriu, um sorriso caloroso e genuíno. Arthur, Lucas é um menino incrível. Ele só precisava de um pequeno empurrão para encontrar a própria voz. E você é um pai que se importa profundamente. Isso é o mais importante. A conversa fluiu com uma facilidade que Arthur não esperava. Eles falaram sobre Lucas, sobre o projeto, sobre a importância de nutrir a criatividade e a segurança nas crianças. E, sutilmente, a conversa derivou para outros temas. Arthur descobriu
que Sofia adorava livros antigos, assim como ele, e que era uma exímia desenhista, paixão que havia abandonado para seguir a pedagogia. Ele, por sua vez, compartilhou seu amor pela arquitetura, descrevendo a emoção de ver um projeto ganhar vida. A solução não era um final feliz instantâneo, mas o reconhecimento de que a cura era um processo. Arthur estava desmantelando as barreiras, tijolo por tijolo, não só em si mesmo, mas também no ambiente que criara para Lucas. Ele estava aprendendo a confiar novamente, não na ausência de dor, mas na resiliência do amor. A vida ainda teria seus desafios, mas agora ele tinha a coragem de enfrentá-los com o coração mais aberto, guiado pela leveza de seu filho e pela inesperada conexão com Sofia. Ele não sabia o que o futuro guardava, mas pela primeira vez em muito tempo ele estava ansioso para descobrir. O festival de fim de ano da escola de Lucas havia chegado, e com ele a culminação do projeto Cidade dos Sonhos. A sala de aula havia se transformado em uma metrópole em miniatura, vibrante e colorida, feita pelas mãos das crianças. No centro, imponente e reluzente, estava o Edifício da Amizade, um arranha-céu de papelão construído por Lucas, com a ajuda secreta de Arthur em algumas noites. Ele era o ponto alto da cidade, simbolizando a capacidade das crianças de sonharem grande. Arthur chegou ao festival de mãos dadas com Lucas, que pela primeira vez não se agarrava a ele como um escudo. Em vez disso, Lucas apontava animadamente para os amigos, para os balões, para o cheiro de pipoca que pairava no ar. "Papai, olha! Nossa cidade!" ele exclamou, puxando Arthur na direção da sala de aula. Ao entrar, Arthur sentiu um calor no peito. A cidade era magnífica. As ruas se cruzavam, os parques eram feitos de musgo sintético e pequenos bonecos habitavam as casas. E Sofia estava lá, no meio do burburinho, irradiando uma energia que atraía a todos. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e seus olhos castanhos brilhavam com orgulho enquanto falava com os pais. Lucas, ao ver Sofia, correu para ela, abraçando-a com um carinho que surpreendeu Arthur. "Professora Sofia, olhe, o edifício da amizade ficou perfeito." Sofia se abaixou, olhando para o menino com ternura. "Ficou sim, Lucas. E o seu pai me ajudou, não foi?" Lucas acenou com a cabeça. "Sim, ele me ensinou a fazer a fachada de vidro." Arthur sentiu o rosto corar levemente, mas um sorriso genuíno brotou em seus lábios. Ele se aproximou e o olhar de Sofia se encontrou com o seu. Naquele instante, no meio da multidão barulhenta, o mundo pareceu desacelerar. O barulho das crianças, a música do festival, tudo se tornou um suave murmúrio. A conexão entre eles era palpável, uma corrente elétrica que se formou e cresceu silenciosamente ao longo dos últimos dias. De repente, Sofia estendeu a mão para ele. "Arthur, seu trabalho no edifício da amizade foi fundamental. Os pais perguntaram quem o projetou. Você se importa de dizer algumas palavras sobre a inspiração?" Arthur ficou petrificado. Ele, que palestrou para centenas de pessoas sobre megaprojetos, sentiu o coração disparar diante de uma pequena plateia de pais. A velha resistência, o medo de se expor, de ser visto além do pai de Lucas, tentou rastejar de volta. Mas então, ele olhou para Lucas, que o observava com admiração e expectativa. Ele olhou para Sofia, que o encorajava com um pequeno sorriso. E ele decidiu. Chega de muros, chega de se esconder. Ele pegou o pequeno microfone que Sofia lhe oferecia, sentindo o peso e a leveza do momento. "Boa noite a todos", começou, sua voz inicialmente um pouco embargada, mas ganhando firmeza. "É uma honra ver essa cidade dos sonhos tomar forma. Cada criança aqui colocou um pedacinho de si, e o edifício da amizade." Ele fez uma pausa, olhando para Lucas e depois para Sofia.
Ele representa a ideia de que, mesmo depois de uma tempestade, podemos reconstruir. Que a força para construir algo belo não vem da ausência de dor, mas da capacidade de se abrir para a esperança, para a conexão e, acima de tudo, para o amor. Ele sentiu as palavras saírem, sinceras e cheias de uma emoção que ele não sabia que ainda possuía. Olhou novamente para Sofia. Eu devo muito à professora Sofia por me mostrar isso, por me mostrar que, às vezes, a melhor forma de proteger quem amamos é permitir que eles e nós mesmos voemos, mesmo que isso signifique se arriscar. A plateia aplaudiu, alguns pais com lágrimas nos olhos. Lucas correu para abraçá-lo novamente e Arthur o ergueu, girando-o no ar. Quando os aplausos cessaram, Sofia se aproximou dele, seus olhos castanhos irradiando uma luz que Arthur agora sabia decifrar. Você fez um discurso lindo, Arthur, ela sussurrou. Eu apenas disse a verdade, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Ele não hesitou mais. Com um pequeno aceno para Lucas, que estava entretido com a maquete, Arthur se virou para Sofia e, num impulso que vinha direto do seu coração recém-aberto, perguntou: Sofia, você gostaria de jantar comigo esta noite, para falarmos mais sobre a reconstrução? O sorriso de Sofia se alargou e seus olhos fixaram os dele com uma promessa silenciosa. Adoraria, Arthur. Naquele instante, no meio da pequena cidade de papelão, sob as luzes do festival e o olhar alegre de Lucas, Arthur sentiu que a verdadeira construção, a mais importante de todas, estava apenas começando. Ele havia superado o maior obstáculo, a si mesmo. O jantar com Sofia foi o primeiro de muitos. Arthur, que antes se esquivava de qualquer convite social, descobriu uma leveza e uma alegria inesperadas na companhia dela. As conversas fluíam com naturalidade, abordando desde os desafios da educação infantil até os sonhos mais profundos. Ele falava de seus projetos arquitetônicos e ela da paixão por livros e da sua visão para um mundo melhor, começando pelas mentes curiosas das crianças. Lucas foi o maior beneficiado dessa nova dinâmica. Com a armadura de Arthur desfeita, o menino começou a florescer. Suas brincadeiras se tornaram mais livres, suas risadas mais espontâneas. Ele já não temia sujar o uniforme, nem recuava diante de disputas inocentes por brinquedos. Arthur o via interagir com os amigos com uma autoconfiança que ele mesmo havia suprimido. A cidade dos sonhos se expandiu, não apenas na sala de aula, mas também nos desenhos que Lucas trazia para casa, repletos de cores e detalhes imaginativos. Sofia se tornou uma presença constante e bem-vinda na vida deles. Ela não tentava substituir Ana, nem Arthur esperava isso. Em vez disso, ela trouxe uma nova dimensão de afeto e companhia. Lucas a adorava, e Arthur percebeu que o que ele havia confundido com vulnerabilidade era, na verdade, a força de se permitir amar e ser amado novamente. Um ano se passou desde a fatídica reunião de pais e mestres. A vida de Arthur estava irreconhecível. Ele ainda se lembrava de Ana com carinho e uma dor suave, mas a dor não dominava mais sua existência. Ele havia aprendido que o amor não é finito, ele se expande, e que proteger não significa enclausurar, mas dar asas. Certa tarde, Arthur, Lucas e Sofia estavam no parque, o mesmo onde Arthur havia tentado desajeitadamente o piquenique um ano antes. Lucas corria e gargalhava com os amigos, completamente entregue à alegria do momento. Arthur olhou para Sofia, que sorria ao observar as crianças. Obrigado, ele disse, sua voz carregada de sinceridade, por me mostrar que a vida continua e que vale a pena construir de novo. Sofia entrelaçou os dedos nos dele. Você construiu a si mesmo de novo, Arthur. Eu apenas acendi a luz. Ele a puxou para um abraço, sentindo o perfume de livros e flores que agora associava não à ameaça,
mas a promessa. O sol poente pintava o céu de tons alaranjados, e a brisa leve balançava os cabelos de Lucas enquanto ele corria. A solução não foi um retorno ao passado, mas a aceitação de um novo presente construído sobre as ruínas da dor, com os alicerces da esperança e um amor que se atreveu a florescer novamente. Arthur havia encontrado sua nova arquitetura para a felicidade e, desta vez, ele estava pronto para morar nela de coração aberto. Ele não estava mais sozinho, nem Lucas. Eles eram uma família, forjada na resiliência e na redescoberta do amor.